Olá, meu nome é Sandro da Rosa Portela, eu sou aluno de Engenharia Automotiva da UBRA. Estou cursando a disciplina de Modelagem de Sistemas Dinâmicos 2, ministrada pelo professor Rafael Valada. Nesse vídeo eu vou retomar o conteúdo da aula 6 e após resolverei um exercício da lista 6 para demonstrar a aplicação do conteúdo. O conteúdo da aula 6 aborda sobre polaridade de funções. Uma função pode ser par, ímpar ou nem par nem ímpar. Uma função par ela é definida por f de menos x igual a f de x, por exemplo, cosseno de x, x quadrado, x na quarta, x na 2n, desde que o n seja natural. Propriedade gráfica. A propriedade gráfica de uma função par é definida por integral de menos L a L da integral da função par dx igual a 2 vezes a integral de 0 a L dessa mesma função par em relação a x. No gráfico, podemos analisar se uma função é par ou não da seguinte forma. Pegamos a parte positiva da função, rotacionamos em relação ao eixo y e ela tem que coincidir exatamente com a parte negativa da função. Funções ímpares. A função ímpar é definida por f de menos x igual a menos f de x. Exemplo, seno de x, x na terceira, x na quinta, x na 2n mais 1, desde que o n seja natural. Propriedade gráfica de uma função ímpar. A integral de menos L a L de uma função ímpar em relação a x, ela é igual a zero. No gráfico, nós pegamos a parte positiva da função, rotacionamos em relação ao eixo y, ela vai ficar mais ou menos aqui, e rotacionamos novamente em relação ao eixo x. Ela deve coincidir exatamente com o lado negativo da função. Trazendo para a série de Fourier, em uma função par, nós calcularemos apenas o A0 e o AN. No A0, a função que era definida por 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x dx, a gente vai passar a calcular 2 vezes 2 dividido por L, integral de menos L a L, f de x dx. Ou seja, vamos calcular apenas a parte positiva da função. Vamos multiplicar por 2 e integrar de 0 a L. No AN, a mesma coisa. Pegar toda a função, multiplicar por 2 e integrar a integral que era de menos L a L, nós vamos integrar de 0 a L, a mesma função. A f de x, então, de uma função par vai ficar A0 sobre 2, mais o somatório de n igual a 1 até o infinito do AN vezes o cosseno de nπx sobre L. Quando a função for ímpar, a série de Fourier será calculado apenas o Bn. Porém, ao invés de usar esta equação aqui, de menos L a L, multiplicaremos vezes 2 e calcularemos a integral de 0 até L dessa função, somente a parte positiva. Resultando assim na função ímpar, é a somatória de n igual a 1 até infinito do Bn seno de nπx sobre L. Resumindo o conteúdo, então, numa função par, nós não calcularemos o Bn, calcularemos apenas o A0 e o AN e multiplicaremos
por 2 e integraremos apenas de 0 a L, tanto no A0 quanto no AN. Quando a função for ímpar, calcularemos somente o BN. Mesma coisa, multiplicaremos a equação por 2 e integraremos apenas de 0 até L. Vamos agora para o exercício da lista 6. Eu escolhi o exercício 1. No exercício 1 a gente manda expandir em série de Fourier as funções dadas. No caso, a letra A é conforme o gráfico abaixo. Neste gráfico a gente pode ver que ela é uma função par. Se a gente pegar a parte positiva da função, rotacionar em relação ao eixo y, ela vai coincidir exatamente com o que está na parte negativa, concluindo assim que é uma função par. Como ela é uma função par, vamos calcular apenas o A0 e o AN. Analisando o gráfico, a gente chegou à conclusão de que o f de x é igual a menos x de menos 3 até 0 e x de 0 até 3. O L é igual a 3 porque é o maior número do eixo x. Então, o nosso A0 ficou 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x dx. Como a gente vai calcular apenas a parte positiva, vai calcular apenas o x, a função x. Então, calculando, substituindo o x aqui na equação, a gente vai ter um A0 igual a 2 terços, que é 2 sobre L, que é 2 terços, integral de 0 até L, x dx. Isso vai resultar nisso daqui, que é 2 terços vezes x quadrado sobre 2 de 0 até 3, né, que é o nosso L, igual a 2 terços vezes 3 ao quadrado, que é 9, por 2. Corta 2 com 2. Corta o 3 com 3, sobra apenas o 3. Então, o nosso A0 é 3. O nosso AN é 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, que é o x, cosseno de nπx sobre 3 dx. A n, então, é 2 terços vezes 3 ao quadrado, n ao quadrado, dividido por n ao quadrado, π quadrado, vezes cosseno de nπx sobre 3, mais 3x nπ seno de nπx sobre 3, de 0 até 3. Esse resultado aqui, essa nossa integral aqui, ela é tabelada, que vai dar esse resultado aqui. Passando para a linha de baixo, substituindo o 0 e o 3 nos x, a gente vai ter 9 dividido por n ao quadrado, π quadrado, cosseno 3, substituindo aqui o 3 por 3 vai dar 1, então é somente cosseno de nπ, mais 9nπ, seno, aqui também substituindo o 3 no x dividido por 3 vai dar seno de nπ, menos 9 cosseno de 0, né? Porque substituindo 0 aqui vai dar 0, menos 0, porque substituindo aqui vai dar 0 e o seno de 0 é 0. A gente sabe também que o seno de nπ é 0, então essa parte aqui a gente vai cortar fora, porque vai resultar em 0. Sobrando então 2 sobre 3 vezes o 9 sobre π quadrado, n quadrado, colocando em evidência, vai dar cosseno de π menos 1. Nosso AN então vai resultar em 6n quadrado π quadrado,
cosseno de nπ menos 1. Substituindo os resultados do AN e do A0 na equação, a gente vai ter f de x igual a 3, que é o A0, sobre 2, mais o somatório de n igual a 1 até infinito do AN, né, que é 6 sobre n quadrado π quadrado vezes cosseno de nπ vezes menos 1, tudo isso vezes o cosseno de npx sobre 3, que é o nosso L. Encerrando assim o nosso vídeo de resolução da G1.